E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao Quizards. Se preparem, porque hoje a gente vai fazer uma viagem incrível para um lugar que quase ninguém vê, mas que é gigante e super importante para nossa vida. Bora conhecer um verdadeiro gigante escondido debaixo da terra. Pois é isso mesmo que vocês estão lendo. Imagina só um oceano inteirinho, só que de água doce, potável, se movendo bem devagarinho por baixo das cidades, das fazendas. Parece ficção científica, né? Mas é a mais pura verdade. E a gente vai descobrir que lugar é esse agora mesmo. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Para a gente entender quem é o nosso gigante escondido, a gente precisa saber primeiro o que é um aquífero e por que afinal eles são tão, mas tão importantes assim. Então, para entender fácil, pensem num aquífero como se fosse uma esponja gigante feita de rocha. Lá no subsolo, essas rochas que são porosas vão absorvendo a água da chuva que entra na terra e guardam essa água por milhares de anos. E não é um rio correndo lá embaixo, nem um lago, tá? São rochas encharcadas com muita, mas muita água. E agora, se prepara para esse número, porque ele é impressionante. Dá uma olhada. 97% de toda a água doce em estado líquido do nosso planeta está guardada nos aquíferos. Os rios e lagos que a gente vê por aí são só os 3% que sobraram. Isso só mostra o tamanho da importância desses reservatórios. E no meio de tantos aquíferos pelo mundo, tem um que é a nossa estrela de hoje, um verdadeiro gigante aqui da América do Sul. Vamos conhecer de perto o incrível Aquífero Guarani. E olha, não é força de expressão não, viu? O Aquífero Guarani é, de fato, uma das maiores reservas de água doce subterrânea do planeta inteiro. Ele é tão grande que a importância dele vai muito além das fronteiras de um país só. E quando eu digo que ele atravessa fronteiras, é porque ele se estende por, olha só, 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É um tesouro que é dividido entre vizinhos. E o mais impressionante de tudo é que a maior parte desse gigante está aqui, no nosso quintal. Cerca de 70% de toda a área do Aquífero Guarani fica em território brasileiro. O que, claro, bota uma responsabilidade gigante nas nossas costas, né? Agora, senta aí porque esse número é de cair o queixo. A capacidade de armazenamento do Guarani é de 160 trilhões de litros de água. É tanta água que a gente nem consegue visualizar direito. Só para a gente ter uma noção do que isso significa, essa quantidade toda de água daria para abastecer a população inteira do Brasil por mais ou menos 2.500 anos. Isso dá uma ideia do tamanho do tesouro que a gente tem guardado. Beleza, mas na prática, como é que toda essa água, lá embaixo, influencia a nossa vida aqui, no dia a dia? De que jeito esse gigante invisível aparece na nossa rotina? É o que a gente vai ver agora. Bom, a água do Guarani serve para um monte de coisa, para abastecer as nossas casas, para movimentar as indústrias, mas o setor que mais usa, que mais depende dessa água, com certeza é a agricultura, principalmente para irrigar as grandes plantações. Então a gente está falando de milhares de cidades e muitas indústrias que dependem diretamente dessa água para funcionar. O estado de São Paulo, por exemplo, é o lugar com a maior quantidade de poços para tirar essa água, o que mostra o quanto o aquífero é fundamental para a região mais populosa e industrial do Brasil. Só que, como todo tesouro valioso, o Aquífero Guarani também está correndo perigo. E é sobre isso que a gente precisa falar agora. Proteger esse gigante é um dos nossos maiores desafios. E esse alerta, olha, não é de agora. Desde 2009, os especialistas já avisam que o aquífero entrou num processo de rebaixamento. Isso quer dizer, de um jeito bem simples, que em algumas áreas a gente está tirando mais água do que a natureza consegue colocar de volta, e isso é um problemão, né? Porque pode faltar água lá na frente. E um dos grandes desafios é como a gente administra tudo isso. O certo seria ter uma lei só, bem amarrada, para todo mundo seguir, né? Mas, na real, cada estado brasileiro tem a sua própria regra. E essa falta de um plano único dificulta bastante a proteção do aquífero como um todo. Ufa! É bastante coisa, né? Mas calma que agora vem a parte mais legal. Vamos fazer um resumão de tudo e depois partir para um quiz rapidinho para testar o que a gente aprendeu. Se preparem! Então, bora lá? Resumão? Primeiro, aquíferos são como esponjas de rochas gigantes. Segundo, o Guarani é um dos maiores do mundo e a maior parte dele está no Brasil. Terceiro, a água dele é super importante para a agricultura e para as cidades. E quarto, ele está em risco pelo uso exagerado e pela falta de uma lei única para proteger ele. Tá tudo fresco na memória? Então se prepara que o quiz vai começar.
Primeira pergunta na tela. Qual a porcentagem da área total do aquífero Guarani que fica dentro do território brasileiro? Tempo. É isso aí, 70%. A maior fatia desse gigante é nossa. Mandaram bem demais. Bora para a segunda, hein? Atenção, a frase é: o aquífero Guarani é um reservatório de água salgada. Isso aí, é verdadeiro ou falso? Falsíssimo, né, pessoal? É um dos maiores reservatórios de água doce do planeta. Show de bola! E para fechar o nosso quiz, a última pergunta. Qual é o setor da nossa economia que mais usa a água do aquífero Guarani? Valendo! Na mosca, a agricultura, usada principalmente para irrigar as plantações. Parabéns para quem acertou todas. Agora a pergunta vai para vocês aí de casa. Se já pararam para pensar de onde vem a água que chega na torneira? É de um rio? De uma represa? Será que vem de um aquífero? Dá uma pesquisada aí e conta pra gente aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. E aí, curtiram conhecer esse gigante que vive debaixo dos nossos pés? Se vocês aprenderam algo novo com a gente hoje, não esquece de deixar aquele like, seguir o nosso canal Quizards e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Até a próxima, pessoal!